Shalom, irmãos, e também para minhas irmãs. Olha, esse vídeo ele vai falar sobre o meu corpo-alma, o teu corpo-alma, sobre o corpo-alma do ser humano. Provar dentro da luz nas sagradas escrituras, usando a sua etimologia, que são os originais. Sabemos que esse termo etimologia, ele vem do grego. Etimo significa real e logia, que significa estudo real. Então, se eu e você acredita na Bíblia, a etimologia dela, das traduções, ela é o estudo real, é a definição real. E quero hoje, junto com vocês, não somente mostrar a tradução, mas como também usar a sua etimologia, os originais, o hebraico bíblico, o grego bíblico, que é a etimologia. Deu para entender ou não? Olha, na verdade, sim, olha, eu te peço, você que vai assistir este vídeo, você vai até a parte primeira, assiste a parte primeira, a parte 2, parte 1, a parte 2, essa aqui é a parte 3, tá? E vamos fazer a parte 4 também, tá? Essa é a intenção. Olha, o assunto aqui é o seguinte, é porque em 553, o imperador bizantino Justiniano I, juntamente com a cúpula da Igreja Católica, tirou a doutrina, a definição que o verdadeiro ser humano é o corpo-alma, tá bom? O assunto é esse, tá bom? Então, na verdade, é interessante esse estudo aqui, tá? Eu não vou tomar muito tempo, não, para dar mais tempo de dialogarmos sobre esse assunto aqui, tá? Mas vai para os estudos anteriores, você vai gostar, tá? Você vai gostar, os dois anteriores, a parte 1, a parte 2. Vai para a parte 1, depois vai para a parte 2. E essa 3 aqui também vai ser importante para você, tá bom? Eu estou chegando no texto para não ficar o vídeo longo, tá bom? Estou chegando então. Olha, irmãos, na verdade, assim, tá? Em muitas passagens do Novo Testamento, vai estar falando que os mortos, ele ressuscita, vão ressuscitarem, né? E na verdade, assim, olha, até o ano 553 da nossa era, da Era Comum, porém, a primeira Vulgata Latina, que foi feita por ordem do Papa Damaso I para Jerônimo, no IV século, aquela, na verdade, foi compilada. Aquela Vulgata, ela dizia uma coisa. Ela tinha muita etimologia, batia bem com os originais dos ensinamentos de nossas irmandades primitivas, dos apóstolos. Mas, porém, no ano 553, no segundo concílio de Constantinopla, porém, o imperador bizantino Justiniano I, com a cúpula da Igreja Católica, acharam que essa Vulgata Latina, ela deveria ser reformulada, ela deveria ser alterada, que o povo do Império Romano não era merecedores daqueles conhecimentos dos apóstolos. E porém o corpo-alma, em que a humanidade, que aquelas irmandade era definida
como ser real, deveria ser eliminado. O ser humano deveria ser só composto por um corpo físico e uma mente biológica. E porém, corpo-alma não existia mais. Ainda permaneceu o termo alma. Vocês podem achar nessas traduções. Todas elas. Mas simplesmente ficou um termo, uma expressão vaga. Nada se fala sobre alma. Alma é um termo vago. Até o ano 553, a Igreja Católica, ela ensinava que era o corpo-alma que era ressuscitado e era arrebatado. A partir dessa data, porém, não foi mais o corpo-alma. O ser humano não teve mais corpo-alma. Só passou a ter o corpo físico. E era o corpo físico que virava crosta terrestre, depois da crosta terrestre ia se tornar um corpo físico, esse corpo físico ia ser transformado e ia sair arrebatado voando por aí a encontrar a um suposto Messias nos ares. Ah, Matimide, mas é isso que mostra a Igreja Católica, as protestantes evangélicas, as evangélicas pentecostais, as neopentecostais. Eu entendo, irmão, de fato, irmão, mas eles estão errados, irmão. Nós somos do Messias, nós somos do Machia, nós não temos compromisso com homens errados, que andam no erro. Quem era o imperador Justiniano I e a cúpula da Igreja Católica? Eram homens sanguinários, homicidas, não tinham compromisso com a verdade, nem com a primeira Vulgata Latina, e nem com os ensinamentos dos apóstolos. E, infelizmente, os segmentos, as ramificações das igrejas católicas, que são protestantes, evangélicas e pentecostais, seguiram o mesmo passo, irmão. Só que tem um porém. Os pastores proeminentes nessas religiões, eles são todos maçons. Eles acreditam no corpo-alma. Ele acredita que é o corpo-alma que vai ser salvo. Eles dão nomes diferentes na maçonaria e nas ramificações da maçonaria, na teosofia e em todas as suas ramificações. Nome diferente, como corpo energético, depois corpo astral, corpo mental concreto, corpo mental abstrato, corpo búdico, significa Buda, corpo Cristo, que porém vem dos hierofantes da Grécia Antiga, corpo Hermes, em grego, corpo Mercúrio em latim. Então eles são vários homens. Hoje o grau 33 da maçonaria é mostrado que é porém um corpo-alma deles que atinge esse nível. Mas, para a irmandade humilde, eles estão omitindo essa verdade. E esses vídeos, a parte 1, parte 2 e essa parte 3, eu estou aqui desmistificando e colocando esses líderes religiosos, como também a cúpula da Igreja Católica e o imperador Justiniano I,
lá no ano 553 como mentirosos. Não bate com a Bíblia e sua etimologia e os seus originais, com o grego bíblico e o hebraico bíblico. Lá, na verdade, vai estar muitas passagens dizendo que os mortos, dizendo principalmente para as Irmandades de Corintos. É muito usado em Corintos, em outras partes também, mas em Corintos é muito falado para os irmãos, comunidade de Corintos. É mostrado que os mortos ressuscitará. Lógico que, na verdade, ver a palavra ressuscitar dá a entender que é o corpo físico que vai ser ressuscitado, que a crosta terrestre vai voltar a ser um corpo físico e que esse corpo físico, que antes era crosta terrestre, vai ser ressuscitado. A crosta terrestre vai voltar a ser um corpo físico. E não é isso que realmente, irmão, Shaul e os demais apóstolos estavam falando para as irmandades. Primeiro, ali não estava falando para o cidadão mundano, mas para aquelas irmandades que faziam parte de suas comunidades, como de Corintos e muitos mais, de Éfesos e muitos outros, de Colossos. Deu para entender ou não? E porém lá, de fato, a palavra aonde está ressuscitar, ressurreição, no grego bíblico, que é sua etimologia do Novo Testamento, como eu já falei, a palavra etimologia, ela vem do grego bíblico e clássico. Etimo significa real. Logia, a palavra é logia, que não tem som de J, nem nenhuma língua arcaica, nem no grego, nem no hebraico, nenhuma língua arcaica. Então é logia. Logia significa estudo. Etimo significa real. Tem um estudo real da palavra. O significado real da palavra. Você, meu querido irmão e minha querida irmã, acredita nas traduções? Então, mais ainda você precisa acreditar na sua palavra real, na sua etimologia, nos originais, de acordo com que os apóstolos, os discípulos do nosso Mashiach, do nosso Messias, os escreveram. Então a palavra lá é ergueiro. A Matimide, a palavra ergueiro significa ressuscitar, não, irmão. Não. A primeira Vulgata Latina, que foi feita por Jerônimo, vocês conhecem muito bem, ela usava essa palavra ergueiro, sua etimologia, que, porém, em português significa acordar ou despertar. Perfeito, não? Acordar, despertar. Ah, então está adulterada ali, Matimide, onde está escrito ressuscitar? E ressuscitará? Sim. Ressurreição? Estão, sim. Estão tudo adulterado. Ali era para estar a palavra acordar, despertar. A Matimide mais diz que os mortos ressuscitarão. De fato, os mortos, não é que eles ressuscitarão, os mortos acordarão, despertarão. Mas quem é esse morto, irmão? Irmão, o morto que já está despertado, que já aconteceu o ergueiro na vida dele, é o teu corpo-alma. É o teu corpo-alma. Vai para o vídeo, parte 1, que você vai entender direito, e vai para a parte 2. É o teu corpo-alma. Ele não se encontra mais adormecido.
Ele não se conta mais como um dormente sem consciência, como necros, que é a palavra grego, no grego bíblico, que significa morto, como um morto sem consciência. Ele já despertou. Ele já acordou. Ah, você quer aceitar a palavra ressurreição, como está na sua tradução? Tudo bem, sem nenhum problema. Vamos aceitá-lo. Então teu corpo, alma, ele já ressuscitou. Ele já acordou. Aqui e agora, dentro desse corpo físico. Ah, Matimide, mas se nosso corpo, alma, antes de acontecer o ergueiro, dele ser despertado, acordado, ele encontrava como necros? Sim. Encontrava como morto, como necros. Como morto. Mas quando você aceitou Mashiach, você aceitou o Messias, ele despertou, ele acordou, ele recebeu consciência. E ele, na verdade, encontrava como se encontra ainda, porque você ainda está encarnado nesse corpo físico. Como um defunto ele se encontrava. Mas hoje não. Hoje ele já está acordado, ele já despertou. Quer aceitar a palavra ressurreição? Então ele já ressuscitou aqui e agora. Ah, então na verdade esse corpo físico era como um caixão. Sim, para aqueles que não têm uma Mashiach na vida, que não receberam a adoção de filho através do nome do Mashiach. Por isso que é importante o nome dele real na tua vida, porque através do nome dele real na tua vida, você recebe a adoção de filho. Eu vou mostrar isso dentro da própria Bíblia para vocês. Vocês, na verdade, recebem esse herdeiro. Porém, esse corpo-alma que estava dentro do caixão, que é esse corpo físico, estava dentro do túmulo, que é esse corpo físico, dentro dessa tumba, que é esse corpo físico, ele já acordou, ele já despertou. Ah, então a ressurreição já aconteceu? A ressurreição já aconteceu na sua vida, irmão. Na sua vida, irmã. Você não precisa ressuscitar mais. É negócio para você. Você, na verdade, morrer. Você sabe que esse corpo físico, ele vai se tornar crosta terrestre. Porque aquilo que é da terra volta para a terra, diz o sábio Salomão, mas aquilo que é do Criador volta para o Criador, que é esse corpo-alma, deve voltar para o Criador. Quando que ele vai voltar, irmão? Quando, porém, esse corpo físico, que é dessa terceira dimensão, atomicamente, ele volta ao seu estado original, atomicamente, crosta terrestre. Porém, o teu corpo-alma está livre para ser arrebatado. A palavra arrebatado no grego, a sua etimologia, nos seus originais, significa parúcia. Parúcia não é arrebatamento, é mais uma palavra adulterada, que na reformulação da segunda Vulgata Latina, eles adulteraram, alteraram, botaram a palavra arrebatamento, mas o termo ali é presença. Aí você vai ao encontro do Mashiach. Ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Você vai pertencer a uma dessas moradas da casa do pai, que não deixa de ser ele mesmo. Você entendeu, meu irmão? Você entendeu, minha irmã? Então, na verdade, irmãos, olha, para aqueles que estão no mundo, o herdeiro, que significa o acordar, o despertar, ainda não aconteceu na vida dele. O corpo-alma dele, ou dela,
encontra como necros, como morto. Esse corpo físico, ele é como um caixão, lugar de necros, necrotério. Necrotério, esse termo vem do grego, necros, necrório, necrotério, lugar de morto. Então o necrotério é esse corpo físico, é o caixão, é a tumba, é o túmulo. Para aqueles que não aceitaram Machia. Mas você, quando aceitou Machia, o ergueiro, irmão, onde está a palavra ressuscitar, ergueiro, quer dizer, você já foi acordado, você já foi despertado. O teu corpo, alma está com consciência. Ele já foi ressuscitado. Vou usar um termo simples, como estão nas traduções. Ele, na verdade, já foi acordado, despertado, ressuscitado. Agora falta o quê? Falta você deixar essa tumba, esse caixão, esse túmulo, que é esse corpo físico. Porque está escrito por Saulo, por Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, que a carne e o sangue não pode herdar o reino do Criador. Dê uma examinada lá. Dê uma examinada, dê uma chegadinha nessa passagem. Foi exatamente isso, irmão. Então o ergueiro já aconteceu em sua vida. Você e eu não temos mais compromisso com a cúpula da Igreja Católica. E o imperador Justiniano I, que em 553 reformulou tudo, negou o corpo-alma. O ser humano não tem mais corpo-alma. Era o corpo-alma que era salvo. Era o corpo-alma que foi ensinado pelas irmandades primitivas, que tem direito à salvação, à adoção de filho. Porque esse corpo-alma é um ser divino. Eu vou provar isso, mostrar isso na própria Bíblia, na sua tradução e nos originais para você. E ele recebeu a adoção de filho através do nome do Machia. Por isso o nome do Machia, ele precisa ser original na sua vida e na minha vida. Se o nome dele não é adoção de filho, esse corpo, alma, não pode acontecer o ergueiro, ser despertado, acordado. Na sua tradução, nas traduções aí, que veio pela segunda Vulgata Latina que foi reformulada, está lá como ressuscitado. Tudo bem, aceita a palavra ressuscitado. Então, irmãos, é exatamente isso. Tem outras palavras também, onde está ressuscitar, ressuscitará. Porém, no grego, como anastasis, ou anastásia, significa levantar. Quer dizer, essa alma está caída. Ela foi feita lá no Éden, lá em cima. Vai no vídeo anterior, lá no Éden, lá em cima, para você entender bem claro isso aí. Você não vai dar tempo, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Lá no Éden, lá em cima. E ela se encontra hoje caída aqui embaixo, nessa terceira dimensão, nesse corpo físico que é um caixão, é um túmulo, é uma tumba. É assim que os irmãos primitivos tratam esse corpo físico. O que está faltando agora já que eu fui arrebatado? Irmão, precisa acontecer a parúcia na tua vida. Parúcia significa presença, irmão. Presença. 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 É exatamente isso. Mas me dá mais esclarecimento aí, irmão. Eu quero mostrar um negócio aqui para vocês. Para
mostrar aqui sobre o corpo-alma, quando ele foi criado, tá? Do jeito que ele foi criado. Ó, na verdade eu vou ler aqui uma passagem que vocês conhecem muito bem. Ó, Gênesis, né? Em hebraico é Bereshit, né? Capítulo 1, versículo 26, está escrito o seguinte: E disse Elohim, aqui está Deus, façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Olha, esse ser que foi feito à imagem, semelhança do Criador, irmão, não é o corpo físico, irmão. Não é essa tumba, não é esse túmulo, não é esse corpo de pecado. Realmente é o Ada lá do sexto dia. Vai para o segundo vídeo. Vai lá para o segundo vídeo, a parte 2. Você vai entender melhor isso aqui, tá? Lá eu esclareço bem isso aqui. Então esse aqui que foi feito, porém lá no sexto io, a palavra dia ali, ela é uma palavra que foi transportada do grego helênico, bíblico, koiné, para o nosso português. Não significa a terra girando seu próprio eixo por 24 horas não, viu? A palavra ali, dia, significa deidade. Deidade. Então, no sexto dia divino, Iur divino, Ada, foi criado a sua imagem e semelhança. Ah, mas Ada, o que é, Matimite? Olha, irmãos, Ada, ele é o termo para se falar corpo-alma. Ada ele é um termo plural, ele é plural. Ele tem 3 significados. Adam. Primeiro, na verdade, ó, tá vendo? A palavra aqui, ó. Aqui nós temos um main, né? Nós temos, na verdade, um main. Nós temos um main, tá? Nós temos, na verdade, aqui um main, ó. Tá vendo? Aqui em cima aqui nós temos um main aqui, ó. Nós temos um main. Porém, esse main, ele mostra que o nome é plural, entendeu? Não. Em hebraico, main. Porém, no nosso português é o eme, então é plural. Então, Ada, primeiro, ele significa um ser andrógeno. Polo masculino e feminino. Ó, o polo masculino é chamado de Zacar. Tá aqui, ó, Zacar. Porém, o feminino de Nequebar. Então, em outras palavras, quando você fala a palavra Adão, que no nosso português é Adão, você já está falando do lado masculino junto com o feminino. Você está falando tanto de Adão e de Eva, vamos por assim, vai? Deu para entender ou não? Então é exatamente isso. Ah, Matimite, mas se for falar individual, você vai ter que usar o termo no hebraico, sua etimologia, como o masculino como inche e o feminino como inchar. Mas quando você fala Ada, você já está falando que é um ser andrógeno. Tem um polo masculino e feminino. Olha, eu vou ler uma passagem aqui que é muito interessante. É muito interessante. Interessantissimamente, tá? Muito interessante. Olha aqui, ó. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Diz assim: E criou Elohim, aqui está Deus, Adão, a sua imagem, e a imagem de Ada criou macho e fêmea. Ou seja, o criador de Ada, ele criou Ada a sua imagem conforme a sua semelhança. E qual é a imagem e semelhança do criador? Macho e fêmea. Talvez na sua tradução vai estar homem e mulher. Mais uma vez, uma confusão, tá? Tá certo essa palavra macho e fêmea? Tá aqui, ó. Macho, Zacar, fêmea, Nequebá. Perfeito, não? Zacar e Nequebá. Então significa que Ada, ele é tanto Adão quanto Eva, junto. Deu para entender? Não pode ser separado. Então teu corpo, alma, é o Ada. E o teu corpo físico, em hebraico, ele é inche. Teu corpo físico é inche, se for masculino.
Se for feminino, é inchar. Mas o teu corpo-alma que está dentro desse corpo físico, ele é Adão. Ele é polo masculino e é feminino. Olha, a palavra não pode mentir. Ah, não acredito na palavra? Quem não vai acreditar? Sei que você acredita na palavra. Olha, eu quero ler mais uma passagem aqui, em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, onde mostra a criação de Adão, tá? Do corpo-alma, entenda bem, tá? E formou Elohim, o homem, o Adão, do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Olha, irmão, aqui, olha, embolaram completamente, adulteraram muita coisa. Não dá para entender nada. É obrigado a usar a etimologia, usar o hebraico bíblico. Senão não vamos entender nada. Então, o Criador, ele criou Ada, que é polo masculino e feminino. Zakai Nekebar, que é o corpo-alma. Aqui mostrou da palavra do pó de Adamar, ou seja, de Adamar. Bom, quando fala a palavra pó aqui, dá a entendermos de maneira grosseira que realmente o Criador pegou a argila e começou a moldar. Não, irmãos. Lembra que o teu corpo físico, o meu, como tudo que existe nessa terceira dimensão densificada, ela pela própria ciência é mostrado como composição atômica, como átomos. E como a composição atômica, você não é simplesmente argila. Como composição atômica, você é um com esse universo, ainda que você e eu não entender esses valores. Mas a ciência mostra que atomicamente somos. Então, na verdade, atomicamente, Adão foi criado de Adamar. A palavra Adamar significa esse planeta Terra nosso aqui mesmo, que conhecemos. Mas, porém, não no terceiro dia, lá no sexto dia, divino, Ion, em hebraico, dia da criação, dia divino. Ele está bem sutilizado. Lá aqui, ele produz espincardo, ele é amaldiçoada. Essa terra, disse, maldito é a terra por causa de ti. Quando ele foi lançado para baixo, para essa vestidura de pele, para essa tumba, para esse túmulo, que é esse corpo físico. Mas, porém, lá em cima, essa Adamar, ela é tão sutilizada, espiritualizada. Esse planeta Terra lá é tão espiritualizado que ele é chamado de Gan Eder. Gan, traduzindo para o português, trazendo do hebraico a tradução para o português, significa jardim. Éden significa paraíso, que a própria deidade chamou de Gan Eder, de jardim do Éden. Não tem nada a ver, irmãos. Entendeu, irmão? Então, na verdade, é Ada, o corpo dele, eu estou falando do teu corpo-alma. Porque dentro do teu corpo-alma tem uma mente, que a palavra alma significa mente. Até agora eu estou falando do teu corpo-ada, do teu corpo-alma, que é o Ada. Ele atomicamente foi criado em Adamar, nas condições tão sublime que é Gan Eder, jardim do Éden. Ou seja, jardim e paraíso em português. Isso tido pela própria deidade que criou Adão. E disse que depois que a deidade Elohim criou Ada lá nessa terra, mas porém no nível
de um jardim paraíso pela própria deidade, considerada pela própria deidade, disse que o Criador, ele, porém, passou da sua própria mente no nível do sexto dia, da sexta dimensão divina, para Adar. E aqui, irmãos, é interessante que na etimologia da Bíblia, que é o hebraico, está lá Neshamar, Raí. Neshamar significa alma. Então a alma ela foi passada do Criador para aquele corpo-alma por nomeada. E esse Neshamar, ele não estava inconsciente, como encontra na maioria da humanidade. Não em você já está consciente. Ela é chamada de Raí. Raí, porém no hebraico, significa, transportando significado para o português, significa vidas, muitas vidas, muitas consciências. Mas, porém, há de ser lançado para essa vestidura de pele, para esse mundo físico, aonde produz espinho e cardo, aonde a morte e a dor. Adão perdeu esse raí, essa consciência, essas vidas, e se encontra como morto. E só através da adoção, através do nome do Mashiach, é que ele pode acordar, despertar, onde está a palavra ressuscitar, ou ressuscitará, entendeu, irmão? Então, exatamente. Olha, irmão, tem mais aqui uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês aqui, tá? Ó, é engraçado que aqui mostra assim, ó. E formou o Senhor o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Olha, irmão, tem um adultério muito grande. Eu vou fazer um exegese bom aqui para nós, aqui dentro dos originais da etimologia, tá? Lembra a palavra etimologia, o que quer dizer, né? Quando fala que soprou nas narinas, no nariz, né? Porém de Adão ali, que é aquele corpo-alma, né? O fôlego de vida dá a entender que a habilidade de expirar o ar e respirar. Como acontece com você, você inspira o ar, ali o seu organismo extrai oxigênio e outros gases necessários para o seu organismo e você solta o gás carbônico, não é isso? Mas aqui, irmão, tá errado, irmão, é um adultério isso aqui, ó. Fôlego de vida dá a entender isso. Habilidade de expirar o ar e respirar. A palavra é Neshamar Raí. Neshamar, irmão, significa alma. Raí, vidas. Uma alma com muitas vidas. Deu para entender ou não? Então, exatamente. Aí o que acontece? Aquele Adão, que ele é Zakai Nekebá, polo masculino e feminino, onde na nossa tradução está como Adão e Eva, ele, na verdade, foi feito aqui alma vivente. Também, mais uma vez, não falou nada, alma vivente. Aqui, a palavra aqui está Nefesh Raí. Nefesh significa alma, eu concordo. Raí é vida. Ou seja, Adão, ao ele receber o Neshamá, ele também passa a ser a próprio corpo da mente divina, da mente Adão, que é a mente do Criador que foi passada para Adão. A Matimide me mostra agora, então, que Adão, na verdade, é um Elohim, é uma deidade. Eu vou mostrar para vocês, porque isso é muito interessante. Vou mostrar para vocês, ó. Olha aqui, ó. Gênesis 1:26, e disse-lhe Elohim, que está Deus, façamos Adão a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, Adão, que é aquele corpo-alma, foi feito conforme a imagem,
a semelhança de Elohim. Então, não estou falando do sétimo Ion, do sétimo dia, do Sambat, mas foi no nível do sexto dia. Ele foi feito à imagem e semelhança do Criador. Olha, aqui no Evangelho João 10, versículo 34, é mostrado que o Mashiach, o nosso Mashiach, eu o chamo de Yahushua, sei que alguns irmãos vão pronunciar diferente, mas o assunto aqui é corpo e alma, não é sobrenome não, meu irmão, por enquanto não. Então, na verdade, assim, diz que ele ali começou a fazer um debate com fariseus. E ele começou a falar que ele e o pai era um, e esses fariseus pegaram em pedra para o apedrejá-lo. E ali o Mashiach, ele indagou: por que quereis me apedrejá-lo? Aí os fariseus disseram: não por obras boas que tu fizeste, mas porque tu, sendo homem, tu te faz uma deidade, te faz um Deus, te faz um Elohim. Aí respondeu-lhe o Mashiach, Yahushua: não está escrito na vossa lei, ou seja, no Torá, no Taná? Eu disse, sois Elohim? Está aqui, irmão, sois Elohim, ó deuses, Elohim? Agora eu pergunto, irmão, quem é, irmão? É esse corpo, Ada, que foi lá no Jardim do Éden, que é Jardim Paraíso, lá em cima, a imagem e semelhança do Criador, que é um Elohim? Ou é esse túmulo, ou é esse corpo físico, esse corpo do pecado? Deu para entender, irmão? Então, na verdade, irmão, aqui o próprio Mashiach está mostrando que, porém, o nosso corpo-alma é um Elohim, irmão. É um Elohim. Nós fomos feitos como corpo-alma, a imagem e semelhança do próprio Criador, lá no sexto dia. Podemos chamar no sexto céu, tá? Aqui nós estamos na terceira dimensão. Me mostra mais, Matimite, me mostra mais um pouco. Olha, Salmos, o Terreri, capítulo 82, versículo 6. Porém, Elohim Tsabaoth do Velho Testamento fala pelo ministério de Davi. Ele diz assim: e eu disse, vós sois Elohim, isso aqui está deuses, todos vós filhos do Altíssimo. Então acabou, irmão. Na realidade, os filhos do Altíssimo, aquele que já está acordado, foi despertado, aconteceu o ergueiro na vida dele, quer usar a palavra ressuscitado, então a ressurreição já aconteceu na tua vida aqui agora. Então, na verdade, o que acontece? Já é um Elohim, irmão, é um Elohim, porém consciente. Me mostra mais uma passagem, Matimídia. Basta mais uma passagem? Olha, tem mais, mas eu coloquei só essas aqui mesmo para não ficar muito. Ó, Yeshayahu, nessa tradução Isaías, 41, 23. Mais uma vez, a deidade do Velho Testamento ali, Sabaoth, Elohim de Sabaoth, ele fala pelo ministério de Isaías, Yeshayahu. Ele disse: anunciais as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses, sois Elohim. Tá vendo, irmão? Olha, irmão, tá falando do teu corpo-alma, irmão. É o teu corpo-alma que é um Elohim. Você sabe que o teu corpo físico não é um Elohim. Ele é crosta terrestre. Atomicamente ele é daqui. Ele volta ao seu estado original. Você tem acompanhado isso? Olha, na verdade é normal vermos nos meios evangélicos, protestante, católico, dizendo que as irmandades primitivas estão como um crosta terrestre. E a mente no mar do esquecimento. Até o dia de hoje, esperando um suposto Messias aparecer, bater o dedo para a crosta terrestre voltar a ser o corpo físico deles, para ser transformado e sair voando por aí arrebatado. Eu pergunto para você, é negócio isso? É por isso, irmão, que o povo evangélico, protestante, católico, na hora que você vê lá do velório, é aquele chororô, porque a proposta não é boa, irmão. Começa a aceitar você como essa deidade, como um corpo-alma, para ver se você vai ter medo
da morte, se você vai temer a morte, se você começar a acreditar, você vai começar a sair desse corpo físico no corpo alma. E você vai presenciar você como corpo alma. Mas precisa acreditar. Olha, eu quero mostrar mais uma passagem aqui sobre adoção. Só para mostrar sobre adoção. A Matimide me mostra mais um pouquinho sobre... Olha, eu vou mostrar sobre adoção. Sobre adoção aqui, é melhor. Olha aqui, Efésios, adoção pelo nome. Quem é o adotado? É o corpo físico ou é o corpo alma, que é uma deidade? É ele que é uma deidade, corpo alma. Então esse é adotado, olha. Olha aqui, Efésios 1, versículo 5. Diz, porém, Shaul, nessa tradução Paulo. Ele nos predestinou para filho da adoção por Yahushua Hamashia, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, bem claro, irmão, quem recebeu a adoção de filho, irmão, é o teu corpo alma, irmão. Ele já foi ressuscitado. Aqui agora, ele está ressuscitado. Basta ser arrebatado. Acontecer a parúcia. A parúcia significa presença, não é ele que vê o teu encontro. É você que deixa esse corpo físico e esse corpo alma. Quando esse corpo físico tombar e morrer, ele, porém, na verdade, esse corpo alma, ele vai subindo, subindo, passa por todos os portais das deidades inferiores e entra no mundo celestial. É exatamente isso. Tá vendo, irmão? Ó, mais uma passagem aqui, ó, para não fazer um vídeo longo. Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito da escravidão. O que é o espírito da escravidão, irmão? Vai nos vídeos anteriores aí que você vai saber o espírito de escravidão, irmão. É o espírito da deidade deste mundo. Samael, entendeu? Para outra vez estardes em temor, medo da morte, né? Temor. Mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, da qual tem uma liberdade de clamamos, Abba Pai, ou Abiba, significa papaizinho. Deu para entender ou não? Então é exatamente isso. É isso que, na verdade, eu quero mostrar, que realmente a adoção de filho foi o teu corpo-alma que recebeu, e não foi o seu corpo físico, tá? Ó, vou ler mais um aqui, ó, Gálatas. Um momentinho, irmãos. Um momentinho.